Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 8, terceira parte, verso 25. Depois disso, o grande demônio Hiranyakashipu, que estava muitíssimo irado, munido de sua massa, atacou rapidamente Nrsingadeva, em quem começou a bater. O Sr. Nrsingadeva, entretanto, capturou o grande demônio, juntamente com sua massa, assim como Garuda captura uma serpente enorme. Verso 26. Ó Yudhishthira, ó grande filho de Bharata, quando o Sr. Nrsingadeva deu a Hiranyakashipu uma oportunidade de fugir de suas mãos, assim como Garuda, às vezes, brinca com uma serpente e a deixa escapar de sua boca, os semideuses, que haviam perdido suas moradas e escondiam-se atrás das nuvens com medo do demônio, não consideraram muito bom aquele incidente. Na verdade, eles ficaram perturbados. Significado: quando Hiranyakashipu estava a ponto de ser morto pelo Sr. Nrsingadeva, este deu ao demônio uma oportunidade de sair de suas garras. Esse incidente não foi muito apreciado pelos semideuses, pois eles estavam com muito medo de Hiranyakashipu. Eles sabiam que se Hiranyakashipu conseguisse escapar das mãos de Nrsingadeva e visse que os semideuses antecipavam sua morte com grande prazer, ele partiria para a vingança. Portanto, eles ficaram com muito medo. Verso 27. Ao livrar-se das mãos de Nrsingadeva, Hiranyakashipu ficou pensando que o Senhor temia-lhe o poder. Portanto, após um pequeno descanso, ele pegou de sua espada e escudo e, com muito ímpeto, novamente arremeteu contra o Senhor. Significado: quando um homem pecaminoso desfruta de facilidades materiais, os tolos às vezes pensam: como é que este homem pecaminoso está desfrutando enquanto homens piedosos estão sofrendo? Pela vontade do Supremo, às vezes, como se não estivesse sob as garras da natureza material, um homem pecaminoso recebe a oportunidade de desfrutar do mundo material, para que, com isto, ele acabe caindo no ridículo. O homem pecaminoso que age contra as leis da natureza tem que ser punido, mas às vezes recebe uma oportunidade de divertir-se, exatamente como aconteceu a Hiranyakashipu ao libertar-se das mãos de Nrsingadeva. Hiranyakashipu estava destinado a ser morto por Nrsingadeva, porém, só para assistir ao espetáculo, o Senhor deu-lhe a chance de escapar de suas mãos. Verso 28. Emitindo um som alto e estridente, à guisa de risada, a suprema personalidade de Deus, Narayana, que é extremamente forte e poderoso, agarrou Hiranyakashipu, que se protegia com sua espada e escudo, não apresentando pontos vulneráveis. Com a velocidade de um falcão, Hiranyakashipu movia-se, às vezes no céu e às vezes na terra, mantendo os olhos fechados devido ao medo que a risada de Nrsingadeva lhe causava. Verso 29. Assim como uma serpente captura um rato, ou Garuda captura uma serpente muito venenosa, o Sr. Nrsingadeva capturou Hiranyakashipu, que não podia ser trespassado nem mesmo pelo raio do rei Indra.
à medida que Hiranyakashipu, sentindo-se muito aflito com o fato de ter sido capturado, movia seus membros para cá, para lá e em volta, o Sr. Nrsingadeva pôs o demônio em seu colo, apoiando-o em suas coxas, e na entrada do salão da assembleia, o Senhor, com as unhas de sua mão, muito facilmente dilacerou o demônio. Significado: Hiranyakashipu recebera do Sr. Brahma a bênção de que não morreria nem na terra, nem no céu. Portanto, para manter intacta a promessa do Sr. Brahma, Nrsingadeva pôs o corpo de Hiranyakashipu em seu colo, que não era nem terra, nem céu. Hiranyakashipu recebera a bênção de que não morreria nem de dia, nem de noite. Portanto, para manter essa promessa de Brahma, o Senhor matou Hiranyakashipu no crepúsculo vespertino, que corresponde ao final do dia e ao começo da noite, mas não é dia nem noite. Hiranyakashipu ganhara do Senhor Brahma a bênção de que nenhuma arma o mataria e de que nenhuma pessoa, morta ou viva, daria cabo dele. Portanto, só para preservar a palavra do Sr. Brahma, o Sr. Nrsingadeva trespassou o corpo de Hiranyakashipu com suas unhas, que não eram armas e não eram nem vivas, nem mortas. Na verdade, as unhas podem ser tidas como mortas, mas ao mesmo tempo podem ser consideradas vivas, para manter intactas todas as promessas do Sr. Brahma. O Sr. Nrsingadeva, de maneira aberrante, mas com muita facilidade, matou o grande demônio Hiranyakashipu. Verso 30. A boca e a juba do Sr. Nrsingadeva ficaram salpicadas com gotas de sangue, e era impossível alguém conseguir fitar seus olhos ferozes e cheios de ira. Lambendo os lados de sua boca com sua língua, a suprema personalidade de Deus, Nrsingadeva, que estava decorado com uma guirlanda do intestino arrancado do abdômen de Hiranyakashipu, parecia um leão que tinha acabado de matar um elefante. Significado: o pelo do rosto do Sr. Nrsingadeva, estando salpicado com gotas de sangue, ficou avermelhado e parecia muito belo. O Sr. Nrsingadeva trespassou com suas unhas o abdômen de Hiranyakashipu, extirpou o intestino do demônio e usou à guisa de guirlanda, e isto aumentou sua beleza. Assim, tal qual um leão ocupado em lutar com um elefante, o Senhor ficou muito assustador. Verso 31. A suprema personalidade de Deus, que tinha muitos e muitos braços, primeiramente arrancou o coração de Hiranyakashipu, a quem depois jogou de lado e partiu em direção aos soldados do demônio. Esses soldados, que com suas armas em riste tinham vindo aos milhares para combater o Sr. Nrsingadeva, eram fiéis seguidores de Hiranyakashipu, mas o Senhor matou todos eles meramente com as pontas de suas unhas. Significado: desde a criação do mundo material, tem havido duas classes de homens, os Devas e os Asuras. Os Devas são sempre fiéis à suprema personalidade de Deus, ao passo que os Asuras são sempre ateístas e desafiam a supremacia do Senhor. No momento atual, em todo o mundo, os ateístas são extremamente numerosos. Eles tentam provar que Deus não existe e que tudo ocorre devido a combinações e permutações dos elementos materiais. Assim,
o mundo material está se tornando cada vez mais ateu e, consequentemente, tudo está em situação caótica. Se isto continuar, a Suprema Personalidade de Deus com certeza tomará providências, como aconteceu no caso de Hiranyakashipu. Em questão de segundos, Hiranyakashipu e seus seguidores foram destruídos. Do mesmo modo, se esta civilização ateísta continuar, será destruída em 1 segundo, bastando para isso o simples movimento de um dedo da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, os demônios devem tomar cuidado e desistir de sua civilização ímpia. Eles devem tirar proveito do movimento da consciência de Krishna e tornar-se fiéis à Suprema Personalidade de Deus. Caso contrário, estarão condenados. Assim como Hiranyakashipu foi morto num segundo, a civilização ateísta pode ser destruída a qualquer momento. Verso 32. O pelo sobre a cabeça de Nrsingadeva açoitava as nuvens e espalhava-as por todos os lados. Seus olhos brilhantes suplantavam a refulgência dos luzeiros no céu, e sua respiração agitava os mares e oceanos. Por causa de seu rugido, todos os elefantes do mundo começaram a chorar de medo. Significado: como o Senhor diz no Bhagavad Gita 10.41, Yadyar vibhuti matsatvam Srimadurjitam evavam Tata devava gachatvam mama tejam sasambhavam. Fica sabendo que todas as criações belas, gloriosas e poderosas emanam de uma mera centelha do meu esplendor. A iluminação dos planetas e das estrelas do céu é uma simples manifestação parcial da refulgência do Senhor. Existem muitas qualidades maravilhosas nas diferentes entidades vivas, mas tudo o que existe de extraordinário é uma pequena parte do Tejas, iluminação ou brilho, do Senhor. As ondas profundas dos mares e dos oceanos, e todas as muitas outras maravilhas dentro da criação da Suprema Personalidade de Deus, tornam-se insignificantes quando o Senhor, sob seu aspecto especial, encarna neste mundo material. Tudo é insignificante quando comparado com suas avassaladoras qualidades transcendentais. Verso 33. O pelo da cabeça de Nrsingadeva lançou aeroplanos ao espaço sideral e ao sistema planetário superior. Devido à pressão dos pés de lótus do Senhor, a Terra parecia descambar de sua posição, e todas as colinas e montanhas curvavam-se ao peso de sua força intolerável. Em virtude da refulgência corpórea do Senhor, ficou atenuada a iluminação natural do céu e de todas as direções. Significado: através deste verso, podemos entender que há muito e muito tempo já havia aeroplanos voando no céu. O Srimad Bhagavatam foi proferido há 5.000 anos, e as afirmações deste verso provam que nessa época havia uma civilização muito avançada, presente tanto nos sistemas planetários superiores quanto nos sistemas planetários inferiores. Os cientistas e filósofos modernos explicam tolamente que a civilização passou a existir há 3.000 anos. Mas a afirmação deste verso
anula esses julgamentos caprichosos. A civilização védica existia há milhões e milhões de anos. Ela existiu desde a criação deste universo, e em todo o universo era constituída de todas as amenidades modernas e de muitas outras prerrogativas semelhantes. Verso 34. Manifestando uma refulgência notável e um semblante terrífico, o senhor Nrsimha, estando muito irado e não encontrando nenhum rival capaz de enfrentar seu poder e opulência, ali mesmo, no salão da Assembleia, sentou-se no excelente trono do rei. Devido ao medo e ao respeito, ninguém ousou apresentar-se para servir ao Senhor diretamente. Significado: quando o Senhor sentou-se no trono de Hiranyakashipu, não havia ninguém para protestar. Nenhum inimigo apresentou-se em nome de Hiranyakashipu para lutar contra o Senhor. Isto significa que os demônios imediatamente aceitaram a supremacia do Senhor Nrsingadeva. Outro ponto é que, embora Hiranyakashipu tratasse o Senhor como seu inimigo mortal, ele era um fiel servo do Senhor em Vaikuntha, e portanto o Senhor não hesitou em sentar-se no trono que Hiranyakashipu construíra tão laboriosamente. A este respeito, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura aponta que, com grande cuidado e atenção, pessoas santas e rishis grandiosos oferecem ao Senhor valiosos assentos dedicados com mantras e tantras védicos. Mas mesmo assim o Senhor prefere não se sentar nesses tronos. Hiranyakashipu, entretanto, anteriormente fora Jaya, um porteiro de Vaikuntha, e embora ficasse com natureza demoníaca após cair devido à maldição lançada pelos Brahmanas, e apesar do fato de ele, durante sua vida de Hiranyakashipu, jamais ter oferecido algo ao Senhor, todavia, o Senhor é tão afetuoso com seu devoto e servo que sentiu prazer em sentar-se no trono que Hiranyakashipu mandara fazer. Com relação a isto, é bom saber que o devoto é afortunado em quaisquer circunstâncias de sua vida. Verso 35. Hiranyakashipu havia sido exatamente como uma febre de meningite na cabeça dos três mundos. Portanto, quando, nos planetas celestiais, as esposas dos semideuses viram que o grande demônio fora morto pelas próprias mãos da suprema personalidade de Deus, seus rostos desabrocharam em grande júbilo. As esposas dos semideuses não se cansavam de derramar chuvas de flores sobre o Senhor Nrsingadeva. Verso 36. Naquele momento, os aeroplanos dos semideuses, que desejavam ver as atividades de Narayana, o Senhor Supremo, encheram o céu. Os semideuses começaram a bater tambores e timbales, e ao ouvi-los, as mulheres angélicas puseram-se a dançar, enquanto os principais Gandharvas cantavam docemente. Versos 37 a 39. Meu querido rei Yudhishthira, os semideuses aproximaram-se então do Senhor, encabeçados pelo Senhor Brahma, pelo rei Indra e pelo Senhor Shiva. Entre eles estavam grandes pessoas santas e os habitantes de Pitriloka, de Siddhaloka, de Vidyadharaloka e do planeta das serpentes. Os manos aproximaram-se,
e a mesma atitude foi tomada pelos líderes de vários outros planetas. As dançarinas angélicas acercaram-se-lhe, bem como os Gandharvas, os Charanas, os Yakshas, os habitantes de Kinnaraloka, os Vetalas, os habitantes de Kimpurushaloka e os servos pessoais de Vishnu, tais como Sunanda e Kumudha. Todos iam se chegando ao Senhor, de quem emanava um brilho intenso. De mãos postas diante de seus rostos, ofereceram-lhe individualmente suas reverências e orações. Verso 40. O Senhor Brahma orou: Meu Senhor, sois ilimitado e possuís potências inacabáveis. Ninguém pode calcular ou estimar vosso poder e vossa influência maravilhosa, pois as ações que praticais nunca são contaminadas pela energia material. Através das qualidades materiais, criais, mantendes e aniquilais muito facilmente o universo. Todavia, permaneceis imutável e sem deterioração. Portanto, faço questão de vos oferecer minhas respeitosas reverências. Significado: as atividades do Senhor são sempre maravilhosas. Seus servos pessoais, Jaya e Vijaya, eram amigos íntimos do Senhor, mas foram amaldiçoados e aceitaram corpos de demônios. Depois, na família de um desses demônios, nasceu Prahlada Maharaj, onde apresentou o comportamento de um devoto exemplar, e o Senhor aceitou o corpo de Nrsingadeva para matar esse mesmo demônio que, pela própria vontade do Senhor, nascera em família demoníaca. Portanto, quem pode entender as atividades transcendentais do Senhor? Se ninguém pode sequer entender as atividades dos servos do Senhor, que dizer então de alguém entender as transcendentais atividades dele? No Chaitanya Charitamrita, Madhya 23:39, afirma-se que Tandra Vakya Kriya Mudra Vigyeha Na Bhujaya. Ninguém pode entender as atividades dos servos do Senhor. Portanto, que dizer de alguém compreender as atividades do Senhor? Quem pode entender como Krishna está beneficiando o mundo inteiro? O Senhor é chamado de Duranta Shakti, porque ninguém pode entender suas potências, nem como ele age.